E sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Então, a lei que nós vamos estudar hoje, Lei de Alienação Parental, é a Lei 12.318 de agosto de 2010, tá bom? Uma lei também relativamente nova e relativamente pequena, né, em relação às demais que nós estamos estudando, né? Já tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que são mais de 200 artigos, tem o Estatuto do Idoso, o Estatuto, tem a Lei Maria da Penha, Estatuto da Pessoa com Deficiência, todas essas leis estão salvas em aulas aqui no canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, já compartilhe essa live com quem você sabe que é importante aprender sobre isso, é importante conhecer hoje a alienação parental. Então, copie esse link aqui, encaminhe e vamos lá, vamos começar. Então, a lei de alienação, hoje você vai aprender, deixa eu mexer aqui que eu tô sem mouse. Hoje você vai aprender aqui nessa live o que é alienação parental, o que é a síndrome de alienação parental, o impacto dessa prática na vida das crianças e dos adolescentes e também qual é a atuação do assistente social, do perito social em casos de alienação parental, tá bom? Como eu disse, essa lei é relativamente pequena, mas de uma extrema importância. Ela tem apenas 8 artigos, mas que é fundamental que a gente conheça para proteger as crianças e os adolescentes. Ela está também totalmente ligada na proteção integral da criança em situação de alienação parental. Então, a lei, ela trata o assunto que dispõe sobre alienação parental. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre síndrome de alienação parental. Por isso que eu falei lá antes que você vai entender hoje e compreender o que é a alienação parental e o que é a síndrome de alienação parental. Há uma diferença entre elas e nós vamos falar sobre isso. Antes, porém, de entrar propriamente na lei, eu quero falar um pouquinho a respeito da síndrome de alienação parental. Em 1985, o psiquiatra norte-americano Richard Gardner, ele denominou esse conceito de síndrome de alienação parental. Ele é a maior referência sobre síndrome de alienação parental. Foi a partir dos estudos dele, das teses, que ele considera as consequências da alienação parental como uma síndrome. E síndrome aqui, ela é caracterizada, ela é considerada um conjunto de sintomas que definem uma condição, uma patologia. Então, o Gardner, né, ele é um psiquiatra e ele estudou as consequências na vida das crianças e dos adolescentes que sofrem de alienação parental. E aí ele identificou que essas consequências faziam muito mal, especialmente para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes que passam por isso. Então, Gardner, ele denominou a síndrome de alienação parental. E a diferença é que a alienação parental, a lei traz que é a forma como o genitor causa o afastamento do outro genitor em relação aos filhos. E a síndrome de alienação parental, ela já está mais relacionada aos impactos psicossociais e comportamentais dos filhos nessa situação. Então, como nós vamos tratar aqui hoje da lei, tá? Nós vamos falar sobre a lei, qual é a terminologia da lei, aquilo que a lei traz. Nós vamos deixar para falar um pouquinho mais sobre a síndrome mais para frente, tá bom? Agora nós vamos tratar sobre a lei. E a lei traz o quê? Que a alienação parental, ela é um ato, é uma prática, ela é uma forma de que um genitor causa o afastamento do outro genitor. Então, no entanto, embora seja a lei traga que seja uma causa, que seja um ato de uma alienação parental, de que um genitor faz o afastamento do outro, um fala contra o outro, a Organização Mundial de Saúde, ela trata as causas dessa alienação como uma síndrome comportamental, assim como o psiquiatra disse. Ele traz que a alienação ela causa um problema de desenvolvimento humano para as pessoas envolvidas no processo. Então, quem são os mais envolvidos, né, nessa situação? Crianças e adolescentes. São eles que ficam ali no meio do fogo cruzado, né? Você imagina
uma criança, o ECA traz quem é criança, já lembrando aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, quem é criança. A criança é aquela de 0 a 12 anos incompletos, tá bom? A partir dos 12 anos até os 18 se considera adolescente. Imagina uma criança viver num ambiente onde o tempo todo um genitor desqualifica o outro, um genitor desqualifica o outro. Hoje eu tô aqui nessa casa, tá falando mal do outro, aí eu tô lá na outra casa, tá falando mal do outro. Então, essa situação causa uma deficiência no comportamento, causa uma deficiência no desenvolvimento humano para as crianças. Então, é uma situação importantíssima da gente estudar, da gente entender, é uma situação delicada, porque envolve famílias, pai, mãe, genitor, genitora, avós, familiares. Então, é de extrema importância a gente conhecer o que traz essa lei, quais são as causas dessa alienação parental, como combater isso daí. Então, a criança que vive num ambiente desse, ela fica completamente com o seu desenvolvimento emocional prejudicado, tá? Então, isso acaba se tornando um problema de saúde pública. Por isso que a Organização Mundial de Saúde, ela caracterizou como uma síndrome, como vários comportamentos que prejudicam o desenvolvimento. Então, ele acaba se tornando um problema de saúde pública, porque essas crianças que estão envolvidas em processos de alienação parental, elas apresentam sequelas, elas começam a apresentar sintomas e essas pessoas vão precisar de tratamento médico, seja psicólogo, psiquiátrico, vai precisar de pedagogo, por exemplo, assistente social. Então, eles vão precisar de muitos acompanhamentos e isso também causa um impacto muito grande. As consequências da alienação, eu vou falar um pouquinho depois quais são elas, vamos entrar agora propriamente na lei. Vou trazer para vocês o artigo 2 aqui da lei, que traz qual é o conceito de alienação parental. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor, que cause prejuízo ao estabelecimento e à manutenção do vínculo deste. Então, o que vem a ser a alienação parental? Essa interferência na formação psicológica da criança, tentando induzir a criança ou o adolescente. Eu sempre falo bastante de criança, que são os mais envolvidos, mas os adolescentes também estão nesse impacto aí da alienação parental. Utilizo muito as crianças, né? A forma mais fácil de falar aqui, mas é sempre crianças e adolescentes. É quando um genitor fica desmerecendo, desfavorecendo o outro, fazendo situações que façam com que rompa os vínculos afetivos desses pais, desses avós, desses familiares. Então, o psiquiatra, o Gardner, ele vai dizer que a alienação parental é uma campanha difamatória para denegrir, sem justificativa, a imagem de um dos genitores, sendo ele o pai ou a mãe. Ele ainda vai dizer que é uma síndrome. Por quê? A síndrome, eu falei que é um conjunto, né, de consequências, um conjunto de sequelas. Então, ele vai dizer que é uma síndrome porque isso causa um distúrbio na infância. E acontece exclusivamente aonde? Num contexto de separação, de disputa de guarda, de relacionamentos rompidos, famílias rompidas. Então, é nesse contexto, é nessa situação que começa a acontecer a alienação parental. Os adultos, eles se esquecem que são os adultos da relação e na ânsia de querer de repente se proteger, mas na verdade é uma forma de ofender, uma forma de manchar a reputação do outro, é uma forma de agredir o outro. Então, nessa intenção de atacar o outro, o que eles fazem? Usa a criança como objeto de manipulação, como uma arma para atacar o outro. Rompi um relacionamento, não deu certo, acabou, não deu mais. E as pessoas precisam aprender que são adultos, precisam controlar suas emoções, suas ansiedades, busque tratamento se for o caso, mas precisam superar isso. Não deu certo, separou, cada um começou a ter outro relacionamento, supera essa situação, mas não coloque as crianças em situação de risco. As crianças não podem ser objetos de manipulação. Eles não podem ser usados para ficar com leve trás, trazendo recados, observando.
Vou para casa da mãe, fico observando o que a minha mãe faz, com quem ela fala, o que está escrito no celular dela, com quem ela sai, que roupa que ela põe, porque o outro ficou pedindo para fazer isso. E vice-versa, vou para casa do meu pai, a minha mãe quer saber com quem ele está, onde ele saiu, o que ele falou, o que ele fez. Gente, pelo amor de Deus, as crianças não estão ali para isso. As crianças precisam ter um convívio familiar, precisam de afeto, precisam de um crescimento emocional saudável. Então, gente, a criança não pode ser objeto de manipulação. A criança não pode ser usada como arma para atacar o outro. Não esquece de curtir essa live. Curte ali, dá uma curtidinha, encaminha depois para alguém, pega o link, manda lá no grupo da faculdade e fala, gente... descobrir o que é alienação parental e o que é a síndrome de alienação parental. Então vamos lá, vamos seguir aqui. O psiquiatra chega a dizer, olha que forte isso daqui. Ele chega a dizer que a síndrome de alienação parental ela é causada por uma lavagem cerebral na criança. Ele fala que há uma nova programação na mente da criança, uma doutrinação que um genitor faz contra o outro. Por isso chama-se síndrome, que é uma forma de comportamento. Então, os estudiosos, eles entendem que a síndrome de alienação parental, ela diz respeito aos efeitos emocionais e às condutas comportamentais que são o quê? Desencadeadas na criança ou no adolescente que foi vítima desse processo de alienação parental. Então, olha que situação, efeitos emocionais e condutas comportamentais que são desencadeadas a partir de um processo de alienação parental. Então, esse conjunto de comportamentos são considerados como sequelas deixadas pela alienação parental. Pessoal, deu para compreender que a alienação parental, ela é a forma, é o ato, é a prática que um genitor usa para atingir o outro e aquilo reflete na criança. E aí, como reflete? Com efeitos emocionais, prejudicialmente o desenvolvimento da criança. Então, a conduta comportamental da criança vai sair a partir dessa situação de alienação. Então, a forma como é feito é a alienação. As causas é a síndrome de alienação. Então, uma criança que fica nesse meio dessa guerra aí, fica no fogo cruzado, sendo usado para dar recado, para vigiar, para comparar, para falar o que viu, o que não viu, sendo ameaçada. Tem crianças que são ameaçadas. Ou você me fala ou você apanha, ou você me fala ou você vai ficar de castigo. Gente, isso acontece. Então essas crianças estão com seus direitos violados. Os seus direitos estão sendo violados por um genitor ou pelo outro, pelos parentes que estão fazendo com que essa criança sofra essa situação de alienação parental. A criança, gente, ela já tem uma imagem, uma mente assim meio fantasiosa, infantil, de inventar histórias, de criar situações. E aí você imagina quando um adulto vem e fica colocando mais fantasias, mais situações na cabeça dessa criança. A criança começa a acreditar nessa história, a criança começa a achar que aquilo é verdade, que aquilo aconteceu. Pode até ter acontecido algumas dessas situações, mas vamos concordar que assunto de adulto não tem que ser passado para as crianças de forma a prejudicar as crianças. Muitas vezes, o que acontece? Eu começo a passar uma situação a partir do meu ponto de vista, a partir daquilo que eu vivi, daquilo que eu senti. Mas vamos compreender que quem está com raiva sou eu. Quem está com raiva é o meu ex-companheiro. Quem está com raiva são os adultos, quem sofreu foram os adultos, quem foram traídos foram os adultos. As crianças não precisam passar por essas situações, precisamos poupar as crianças de determinadas situações. Porque aí vem as consequências. Quais são as consequências que são as causas da síndrome? Por exemplo, deixa eu interromper a sua aula rapidinho. Me responda uma coisa, esta aula está sendo importante para você? Este conteúdo está sendo relevante para os seus estudos? Então deixa eu te falar uma coisa. Esta aula está disponível na íntegra na minha comunidade no YouTube. Se você quer ter acesso a esta aula completa e muitas outras aulas exclusivas, eu quero convidar você para clicar aqui no link principal na descrição, assinar a nossa comunidade e toda semana tem aula exclusiva para você assinante. Eu espero você!